Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. Tá tudo bem, tudo legal? Mais uma sexta-feira, a gente começa mais uma edição do Mente Aberta. E hoje tendo o prazer de receber pela primeira vez a Marcilene Amaral, ela que é diretora do SESEC, que é o Centro Estadual de Educação Continuada. Para a gente falar certinho, né? Marcilene, é sempre um prazer, eu adoro falar sobre educação. E você está vindo com a gente aqui a primeira vez do Mente Aberta. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada, Leide. Boa tarde para todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar do SESEC. O SESEC é relevante demais. A gente acostuma com as siglas, mas eu queria que você explicasse o que é o SESEC. Porque eu vejo, aqui como leiga, como uma oportunidade para a pessoa concluir os seus estudos. Se ela não teve a oportunidade de fazer naquele tempo previsto ali que a gente tem, ela conclui em outro tempo. Mas eu quero que você fale, que você divulga bem o SESEC para a gente aqui. Sim, Leide. E a gente tem essa necessidade de divulgar o SESEC, até porque às vezes a gente passa alguma informação e a pessoa não atenta àquilo, o quanto é importante, pode ser importante para ela, né? Então, o SESEC é como o próprio nome diz, que é Centro Estadual de Educação Continuada, é uma escola estadual, ela tem a modalidade de ensino semipresencial, atendendo a alunos do ensino fundamental e ensino médio. Para estudar no SESEC, no ensino fundamental, o aluno tem que ter 15 anos de idade completo. E para o ensino médio, 18 anos de idade completos, né? De 18 a 80, a idade que for, não importa. E o SESEC é para atender esse público que não teve a oportunidade de estudar na idade certa, por alguma razão, né, evadiu da escola ou não teve a oportunidade de ir para a escola. Então, tem o SESEC para poder atender esse público. E além do mais, né, talvez até aquele público que o aluno que estava no ensino regular teve a necessidade de sair da escola para trabalho ou por alguma outra razão, e não tem mais aquela disposição de voltar para o ensino regular, de ir à aula todos os dias. E lá no SESEC, como é uma escola que tem uma flexibilidade de horário, seria o ideal para esse aluno estar voltando. Então, um exemplo, se o aluno estudou no regular e tem uma matéria, como a gente estava falando, química, um exemplo, né? Se ele tomou bomba em química, ele pode voltar e matricular somente em química. Então, ele vai cursar só química quando ele concluir, né? Então, ele vai estar certificado no ensino médio. E, assim, eu gosto muito de estar colocando e explicando, porque a gente sabe que o mercado de trabalho está exigindo isso, né? Às vezes, um trabalhador, ele perde a oportunidade de uma ascensão no cargo dele porque ele não tem o ensino médio concluído. Então, nós do SESEC, nós podemos oferecer isso para ele. Então, seja qualquer que seja o grau de conhecimento dele, se ele tiver mais avançado, ótimo, ele vai terminar mais rápido. Se ele tiver um pouco mais de dificuldade, nós vamos trabalhar com ele vai avançar também, né? Então, ele vai concluir. Então, cada um tem o seu tempo. E a matrícula no SESEC, ela acontece a qualquer época do ano. Com o professor, nós temos duas formas de estudo no SESEC, né? Nós temos o que nós falamos que é com auxílio do professor. O aluno, ele matricula, né, por disciplina, se ele tiver, né, ele vai depender se ele concluiu o fundamental ou não. Se ele tiver concluído o fundamental, ele matricula no ensino médio, ele precisa ter 18 anos. Se ele não tiver concluído o fundamental, ele precisa ter 15 anos e matricula no fundamental. Aí ele matricula por disciplina, ele escolhe dentre as disciplinas, né, normais, até 3 disciplinas. Então ele vai, né, tem um horário, os professores, tem dia que ele atende tarde, tem dia que é noite, alternando. O dia que o professor de matemática atende tarde, ele não atende noite. Uhum. Então é feito o horário. E esse horário é entregue para o aluno. Se ele pode ir só à noite, ele vai só à noite. Se ele pode ir só à tarde, ele vai só à tarde. Ou se ele puder ir tarde e noite, que quanto mais ele, né, frequentar, tirar as dúvidas com o professor, mais rápido ele conclui. E o horário é bem flexível, pelo que você está explicando, sim, né? À tarde, o horário é de 13 horas às 16h12. É o horário que o professor tem disponibilidade, fica lá exclusivamente para atender esse aluno. Para ficar auxiliando, tirando dúvidas, e ensinando mesmo, né? E à noite é de 18h48 às 22 horas. Precisa desse aluno chegar lá às 18h48?
Não, é o tempo dele. Ele trabalha até 8 horas da noite, pode ir direto, vai lá ter atendimento com o professor, depois ele vai embora. Esse atendimento, assim, nós temos o material, são apostilas. Então, o primeiro contato com o professor passa o material, explica aquele conteúdo da primeira apostila, passa a orientação de como ele deve fazer. Ele tem a opção de ficar lá na escola e fazer, ou ir para casa e fazer em casa, né? Mas a gente sempre recomenda que o mais viável é até ficar na escola, que o professor já está ali para poder ajudar. Mas isso aí fica a critério do aluno. Aí, quando ele termina aquela atividade, ele volta, o professor corrige, tira as dúvidas dele, aí ele pode fazer a prova, dependendo do tempo que ele tem ainda, ou ele volta um outro dia que ele puder para fazer a prova. Ele conseguiu a aprovação, ele vai para o segundo teste, né? Para o segundo plano de trabalho e depois, por fim, o segundo teste, até chegar no último. Então, tem disciplinas que são 5 testes e tem disciplinas que são 6 testes. Então, quando ele concluiu o último teste, ele concluiu o nível de ensino daquela disciplina. Aí ele matricula em outra, tá? Aí é opcional, ele pode matricular de 1 até 3, né? Aí ele faz da forma que achar melhor. Pelo que você está explicando, é bem flexível. Agora, eu quero criar aqui na minha cabeça uma situação assim, a pessoa é analfabeta, ela nunca estudou, ela também pode ir para o SESEC? Lá no SESEC é preciso ter o 5º ano concluído. Então, quando chega assim, nós encaminhamos para o Projeto Curi, né, que tem a alfabetização, e a Secretaria Municipal de Educação, às vezes eles têm outros centros também que fazem essa alfabetização. Então, se ele não é alfabetizado, ele vai procurar um desses centros para poder alfabetizar, certificar o 5º ano e para ir para a nossa escola. Aí tem outras situações também que acontece muito, igual Patrocínio, que recebe muitos trabalhadores de fora, né? Às vezes chega gente que estudou lá em Porteirinha, né? Um exemplo, e estudou até o 3º ano de grupo, só que ele não tem documento nenhum. Tem nada que comprova. Nada. Aí a gente orienta em uma escola, né, aqui em Patrocínio é Joaquim Dias, Irmã Gislene, são 3 escolas que certificam. Né? Tá. Agora não vem depois todos a gente na minha lembra. Isso, depois a gente passa. Aí ele faz a prova do 5º ano, aí se ele for certificado, ele já vai para o SESEC para estudar. Então, não é mesmo que ele tiver terminado o 5º ano lá na terra dele, mas não tem como ele pegar esse certificado, ele pode procurar uma dessas escolas, tem escola municipal e escola estadual, que aplica essa prova de certificação do 5º ano, né? E tal. Então, ele certifica ele a esse nível de ensino, aí ele vai para o SESEC. Ou seja, ninguém perde oportunidade, né? Não, e tem, né, a prefeitura tem a preocupação sempre teve, né, essa preocupação da alfabetização, né, da alfabetização, igual o Projeto Guri. Desde que eu vim para Patrocínio, eu sei que ele existe, né? Então, tem esse processo de alfabetização, tem a questão da certificação, né? Às vezes, a aluno que estudou em zona rural nem sabe mais, porque vai mudando demais, nem sabe onde concluir, onde buscar esse certificado. Então, o que a gente recomenda é isso, procurar a escola que é habilitada para aplicar a prova de certificação do 5º ano, fazer a certificação e ir para o SESEC. Se ele for lá na escola também, a gente orienta dessa forma, né? A gente passa toda a orientação para eles. Então, do 6º ano para frente, a gente faz, né? E a outra forma que eu estava comentando com você que nós temos no SESEC é a certificação, porque nós temos a banca permanente de avaliação. Ela funciona o ano todo, inclusive no período de férias, né? Então, se a pessoa, né, aquele candidato lá, a gente até nem chama de aluno, a gente chama de candidato, mas às vezes é alguém que tem um nível de conhecimento muito bom e tal, mas por alguma razão não concluiu o ensino fundamental ou o ensino médio. Ele pode procurar a banca, que são os mesmos critérios. A banca de avaliação, para fazer a prova do ensino fundamental, para concluir o ensino fundamental, é necessário ter 15 anos. E para o ensino médio, é necessário ter 18 anos. Então, a condição é essa. E é o conhecimento prévio. E aquela mesma situação, às vezes o aluno estudou no ensino regular e não quer voltar. Ele está devendo 1, 2, 3 matérias, quantas forem. Ele pode
ir lá e se matricular na banca permanente de avaliação. E a banca, as provas não são por disciplina, são por área de conhecimento. Né? Tá. Então, são 4 provas, e são 4 áreas de conhecimento. Nós temos linguagens, que abrange português, inglês, educação física e arte. A área de matemática, que é matemática, a área de ciências da natureza, que no ensino fundamental é só ciências, e no ensino médio é física, química, biologia e a ciências humanas, que no fundamental é geografia e história, e no ensino médio é geografia, história, filosofia e sociologia. Então, se ele deve alguma disciplina, ele pode matricular na área de conhecimento da qual ele está devendo essa disciplina. Ou mesmo alguém que às vezes estudou só o fundamental, ou às vezes não tem nem documento nenhum, ele pode ir lá fazer a certificação. A certificação, ela é semelhante ao Enseja, ela não exige conclusão de nível de ensino. Então, uma pessoa sempre gostou de ler, tem um conhecimento bom, mas ela não concluiu nem o 5º ano, mas ela tem conhecimento para fazer a prova do ensino médio, ela pode fazer as provas do ensino médio. Né? Mas o que a gente sempre recomenda é que faça do fundamental, porque se nesse caminho tiver alguma dificuldade, ele pode matricular com o professor, né? Para sanar as dificuldades dele, e ele pode cursar o SESEC com o professor concomitante com as provas da banca. Né? E, Marcelene, na sua experiência como diretora e professora, você é professora de física também, qual que é a importância do estudo na vida da pessoa? Porque parece que é lugar comum perguntar isso. Mas eu imagino que você tem experiências lá de crescimento de alunos de vocês, assim, impressionante, né? Pessoas que chegaram lá na condição ainda de conclusão de algum nível ali e hoje são profissionais que estão aí no mercado prestando bons serviços. Sim, nós temos alunos de todas as faixas etárias, né? Nós temos alunos que às vezes aconteceu assim, resolveu até mudar para outro país. Ficou lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí não tinha concluído o ensino médio. Aí foi lá no SESEC, fez a prova, fez faculdade. Né? Um aluno que está no 3º ano, mas ele não conseguiu aprovação, por qualquer que seja a razão, ele vai lá, faz a prova e já vai para a faculdade. Então, o SESEC, né, e mesmo nós temos alunos lá que formou com quase 80 anos que está fazendo faculdade. Sério? Então, não só entrega aluno para o mercado de trabalho, mas como também a gente ajuda a elevar a autoestima daquele aluno. Que nós temos de todas as idades. A gente tem aluno lá de 15 anos a 80. Né? Como é que é a interação, assim? Na verdade, assim, como lá o professor não dá aula no quadro para... Aquela aula típica que a gente conhece, pelo menos o povo da minha época. Não existe aquilo lá. Nós até temos um quadro branco, tem o pincel, que às vezes o professor vai lá explicar especificamente para aquele aluno. Né? Então, assim, é uma convivência muito boa, é tranquila. Nós temos, né, o lanche, assim como o ensino regular, nós servimos, nosso lanche é um almoço às 3 horas e uma janta às 20 horas. Então, assim, é bem completo a alimentação, sempre tem fruta, é tudo gratuito, material gratuito. Isso que eu ia te perguntar, é tudo gratuito, as apostilas, as inscrições, tudo gratuito. Tudo. Lá não existe cobrança de nenhuma taxa, né? A alimentação é gratuita. Então, até eu falo muito assim, tem gente que às vezes eu encontro na rua, que fala assim, que fez a matrícula, mas por alguma razão do trabalho não consegue ir. Assim, vá direto do trabalho, porque se você sai do trabalho 6 e pouquinho, você já chega, ser atendido pelo professor, janta, vai embora, toma banho e descansa. Né? Que ele não tem que ficar até 10 horas. Sim. Ele sendo atendido, ele pode... até o dia que ele tiver mais tempo, que ele quiser fazer as atividades lá no SESEC, ele vá. Igual um aluno que está matriculado lá. Ele sai do trabalho 6 horas, mas a aula começa às 6h48. Ele pode entrar, fazer a atividade dele, né? Aproveitar o tempo, depois ele ter atendimento com o professor. Marcelene Amaral, diretora do SESEC, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, aquelas que estão assim em dúvida, te ouviram, mas a gente não conseguiu sanar todas as dúvidas. Eu procurar vocês, queria que você falasse o endereço, os horários, tudo, para que as pessoas possam se inteirar melhor do assunto. Isso.
O SESEC está localizado na rua Quintiliano Alves, 1657, né? Antigo prédio do Alto Paranaíba, falando assim, acredito que todo mundo se lembra. Na rua acima do Casimiro de Abreu ali, né? É na rua acima, não é? Isso, ela fica, ela tá lateral com o Catiguá. Isso. Do lado de cima do Catiguá. Então, a Secretaria da Escola e da Banca de Avaliação Permanente, ela é de 10 da manhã às 22 horas da noite, a secretaria funciona nesse horário. A banca tem aplicação de prova no período da manhã, tarde e noite, 10h15, 13h30 e 19 horas, mas é necessário ir para agendar as provas, né? É isso que eu ia te perguntar, porque a pessoa fica assim, porque prova deixa todo mundo tenso, não adianta. Então você não vai chegando lá e fazendo prova, não. Você agenda, você se prepara, tem todo um processo, né? Isso, a pessoa vai lá no SESEC, vai receber orientação, vai agendar conforme a disponibilidade de horário dele, né? Para ele faz uma prova, depois outro dia ele agenda outra. É bem tranquilo. E nós temos a secretaria do SESEC, como eu te disse, né? Que é onde que faz a matrícula para estudar com o professor. Funciona de 10 da manhã às 22 horas. Os professores, os horários de aula com o professor, de atendimento com o professor, à tarde é de 13 horas às 16h12 e à noite de 18h48 às 22 horas. E qualquer dúvida que tiver, pode comparecer lá no SESEC que a gente orienta da melhor forma. Às vezes, né, essa questão de pessoas que não têm o certificado do 5º ano, vá lá também que a gente orienta como fazer. Então, que a gente quer sim, e acredita que a educação pode melhorar a vida das pessoas. Eu até queria que você falasse sobre isso. Eu até costumo falar assim, a formação, você formar a faculdade, é garantia de você trabalhar na sua área de formação? Fala que não é garantia nenhuma, mas ajuda muito, né? A gente não pode garantir. Mas quanto melhor o grau de instrução, a capacitação, a formação da pessoa, mais fácil é o trabalho, né? Mais fácil, e a renda desse trabalho é melhor. É impactada positivamente, né? Sim, com certeza. E a gente vê isso, nós temos vários alunos, muitos alunos do SESEC, né, no mercado de trabalho. Então, o que a gente espera é poder colaborar com essas pessoas para que elas melhorem a condição de vida, né? Inclusive, recente, eu tive numa empresa aqui de patrocínio, até falando sobre o SESEC, e comentei lá assim, gente, tem pessoas que às vezes deixam de ter, o que eu havia tido, de ter uma promoção no trabalho porque não tem o ensino médio concluído. Interessante que na hora uma pessoa falou assim, você acredita que aconteceu comigo? Foi uma pessoa que tem menos tempo dentro da firma, profissionalmente, conhecimento com o trabalho era menos que ele tinha, mas pelo grau de instrução ele foi promovido. E quem deveria ir, não foi, né? Então a gente vê isso aí, não é ilusório isso. Então se você for conversar com as pessoas, com o público, isso é notável. Então o estudo ele é importante, né? Para melhorar a condição de vida, ou até mesmo o que é, para buscar a convivência com outras pessoas, melhorar a autoestima. Melhorar, né? Para si mesmo, né? E nós temos muitos casos de donas de casa que já são avós, que filhos, né, já tem a família dele, e ficaram em casa ociosa. Aonde encontra uma forma de se valorizar, de viver bem no SESEC. Então tem gente que está voltando agora, que não teve oportunidade, que está voltando agora e está lá, chega lá com a carinha mais boa, né? É tipo assim, 70 anos, tem 70 anos mesmo e está ali com a gente. Então o SESEC, além de trazer formação, ele tem essa parte pessoal também. Quero te agradecer pela entrevista. Muito obrigada por ter vindo aqui, tá? Eu agradeço a você pela oportunidade. Essa foi a professora, a Marcelina Amaral, que é professora e diretora do SESEC aqui em Patrocínio, convidando a você que quer retomar os estudos aí, a ter uma oportunidade no SESEC. Fiquem todos com Deus, bom fim de semana e até a próxima sexta-feira. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.